Denise, você Adorei chamou o isso. Arbex de lindo aqui no Não, chat? lindo o momento dele cantando para mim. Ah, bom, ah, Posso? bom. Não, não necessariamente nessa ordem, né? O Mas Arbex canta, ele é imagina fofo, ele é que, lindo. que honra, né? Teve uma serenata digital ao vivo do José Arbex Júnior para Denise Assis. Entro aqui Denise, enternecida para dar bom dia para a nossa comunidade e para você. Denise, como é que você tá? Saudade de você. Embora a semana passada a gente esteve junto, mas o tempo é uma coisa relativa. Já diria Einstein, né? Uma coisa relativa. Exatamente. É difícil pegar essa história de tempo, né? O tempo é a gente, é o momento, Isso, o tempo do é o tempo pensamento, o tempo, nosso. tempo do sentido. Denise, você acompanhou, antes da gente entrar, você vai falar dos conselhos tutelares também, muito importante. Eu já vou fazer um esquenta aqui para a chegada da Helenira e do Marcelo Auler daqui a pouco, que estão muito envolvidos com esse tema. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o depoimento do general Heleno e sobre toda aquela pirotecnia da CPMI. Você, inclusive, escreveu sobre isso. Fala um pouquinho para a gente. Você acha que foi boa a sessão de ontem para o país, para a gente descobrir coisas que estão ainda recobertas? Olha, foi muito bom, sim. Primeiro, porque desde o momento que ele entrou com aquela claque aplaudindo, demonstrou muita insegurança. Ele precisou daquela claque para não tremer as pernas e conseguir caminhar aqueles 2 minutos até que ele se sentou ali. Achei muito sintomático isso. Ele precisou daquilo, precisou. Adorei isso. Ele estava visivelmente tenso, entrou pálido, e toda a performance dele, né, foi no sentido de reforçar as suspeitas em torno da sua figura como um dos arquitetos daquele golpe Mequetrefe e Mambembe, né? Ele caiu em várias contradições, ele se expôs colérico quando ele se viu confrontado com as próprias mentiras. Então, eu achei extremamente positivo. Acho, inclusive, que abre um flanco aí para que a gente derrube toda essa estrutura que está sendo montada pelo Múcio, no sentido de que o comando do Exército, o Paiva, o Tomás Paiva, diz uma coisa, estamos abertos a que todos compareçam, e o Múcio, por trás, articula com ele mesmo, o próprio Tomás, quem pode, quem não pode ser exposto. Né? Então, assim, o desmascaramento do Heleno enquanto um general preparado, isento e tal, veio por terra e expôs a necessidade de que outros generais, tais como o Gomes Freire, aliás, o Freire Gomes, se sente ali para explicar muita coisa, porque ele não pode posar de herói, ele não pode sair como herói, porque ele não é, ele foi um golpista. Então, Inclusive, ele prevaricou, né? No mínimo. prevaricou e frequentou grupos, né, no WhatsApp, e no início, de acordo com o estudo da FGV, ele foi bolsonarista até que se viu confrontado também com as ameaças americanas de que o Brasil sofreria sanções e coisa e tal. Foi só aí que ele arregou e saiu de cena do golpe. Mas não pode posar de herói. Essa postura de amenização e retirada desses militares graúdos não pode prevalecer. É o que eu tenho a dizer por hora, o Ah, resto eu digo no não, Brasil já disse, agora, disse que eu muito. vou participar à tarde. Desculpa, o que você falou? Vai participar à tarde? Do Brasil agora, para Do comentar Brasil agora. Você vai exatamente falar a sobre isso CPI. também. Não vou esgotar os meus Tá, comentários. não diga tudo aqui. Deixa um pouquinho pro Brasil agora também. O Fernando Otto, historiador que você conhece, ele me chamou a atenção e, de fato, eu acho... Porque eu fico me perguntando por que a CPMI não convocou aqueles... Ainda, né? Ainda dá tempo, né? Aqueles generais, aqueles comandantes... Generais não. Os Comandante, comandantes das forças
que pediram demissão quando foram assediados pelo Bolsonaro. Exatamente, e o Freire Gomes foi um deles. Foi um deles, né? Mas daí tinha mais dois, tinha um almirante e um Sim, brigadeiro, né? exatamente. Seria Então, importante, assim, né? Chamar os três, né? claro, está se recusando a bater continência, por quê? Se o Lula é o presidente da República, né? Perfeitamente. Bom, vamos acompanhar os próximos passos aí da CPMI. A Elisiane Gama vai ter que entregar o relatório. Ela disse que vai entregar no dia 17 de outubro. Denise, vamos falar um pouco dos conselhos? Você ficou tão... A Denise é tão disciplinada, assim, porque eu coloquei aquele tema para a gente tratar e ela já foi, já pesquisou e já trouxe para a gente, inclusive aqui links que eu vou divulgar para vocês. Fala para a gente da importância dessa eleição para os conselhos tutelares em todo o Brasil, que às vezes não tem um interesse grande das comunidades, precisa ser revertido isso, senão os fanáticos tomam conta desses lugares, né? Exatamente. Por quê? Eu preciso dizer que eu fiquei feliz de poder falar disso, porque eu acompanhei o nascimento do ECA e dessa discussão, que em abril de 90, um pouquinho antes do ECA nascer, eu fui parte de uma discussão na Associação Nacional de Direitos da Infância e da Adolescência, a ANDI, inclusive de quem eu recebi o título de jornalista amiga da criança, porque eu atuei numa reportagem na Praça Sans Pena, denunciando a tortura de PMs que torturavam os meninos em área de risco e jogavam num fosso do metrô com 6 metros de comprimento, de fundura. Eles eram arremessados, todos torturados lá. E eu descobri isso, denunciei, e fiquei com um cano de revólver na ponta do nariz de um PM e ladeada por outros 4 que me ameaçavam de morte. Nesse dia, eu estava sem fotógrafo e sem carro. Eu tinha ido de táxi fazer essa matéria, que às vezes acontecia de esgotar os carros e tal. E aí eu me vi na obrigação de enfrentar, porque se eu me fragilizasse ali, obviamente que eles iam tomar conta, iam me dominar. E aí eles começaram a dizer que sabia que eu tinha filho e tal, que eu ia segurar todas. Essa frase foi muito repetida e ecoou na minha cabeça, né, durante um tempo. A senhora vai segurar todas. E com o cano de revólver no nariz, eu disse para o PM, olha, você pode me eliminar, mas outros virão. E você tenha consciência de que, ao atirar numa jornalista do Jornal do Brasil, você vai estar comprando um barulho tão grande para a sua vida que a sua desgraça vai até os seus filhos, não é o meu que será atingido, o seu será também, porque você vai ser um desgraçado. Pode atirar. E aí ele baixou a arma, eu fui-me embora, e, enfim, é um caso complexo. Esse caso foi tomado e discutido na ANDI, no bojo da criação do ECA e do Conselho Tutelar. Daí eu fui acompanhando essa discussão da criação da Lei 8.069, que acabou ficando pronta em 13 de julho de 1990. Eu ganhei esse título de jornalista amiga da criança, do qual eu muito tenho orgulho. E o ECA nasceu e os conselhos começaram a ser organizados. Esses conselhos, eles têm essa função apartidária, né, e de cuidar da infância e da adolescência naquela comunidade. É muito interessante, porque nós temos hoje 30 mil conselheiros no Brasil todo. Eu conversei ontem com o Chico Alencar, porque a última lembrança que eu tinha, com essa história de cobrir política e tanta novidade, eu fui me distanciando um pouco dessa pauta, e aí eu conversei com o nosso deputado federal, Chico Alencar, que me atualizou
que eu perguntei, Chico, ainda existe aquela pressão da milícia em cima dos conselhos nas periferias? Ele disse sim, está presente e foi acrescida da influência das igrejas evangélicas. Então, a importância desses conselhos é tamanha que mobiliza os gerentes de tráfico, a milícia e as igrejas evangélicas que procuram colocar os seus prepostos nesse posto, porque as notícias de confusão elas começam lá no cuidado com a infância. Os conselhos podem atrair para a comunidade a polícia, o juizado. Então, essas milícias não querem estar à mercê dessas regras e confusões, né? E o Chico Alencar me comentava que hoje 19 no Rio de Janeiro tem 19 candidatos e ele considera que 1/3 desses 19 serão eleitos pela ala progressista, porque ainda existe uma reminiscência aí dessa desidratação provocada pela Damares nesse Estatuto da Criança e nessas ações com relação à criança. Essas ações com relação à criança ficaram totalmente corrompidas pela pauta de costume de Damares e esse governo horroroso que, graças a Deus, terminou. Então, nós temos agora essa disputa no Rio, por exemplo, com 19 conselheiros. É claro que na Zona Oeste, por exemplo, a milícia vai fazer os seus conselheiros, mas em outros redutos, como Zona Sul, que está sendo acompanhado por um trabalho de ONGs que estão militando ali nas campanhas, a consciência que essa retomada do nosso governo proporcionou, então as campanhas estão sendo mais progressistas, mais monitoradas, mais vigiadas. O Chico Alencar, então, considera que a gente tem essa esperança de 1/3, pelo menos, ser recuperado para a ala progressista. Eu acho isso já um bom avanço e acho que a gente pode retomar esses conselhos aos poucos, né? Com esse nível de consciência. Agora, para isso, Conde, é preciso que as pessoas votem, porque o voto para esse conselho ele não é obrigatório. São eleitos por região 5 conselheiros, né? Todos esses conselheiros precisam do voto. Então, a comunidade tem que se mobilizar para eleger um candidato que vá ocupar essa vaga realmente em defesa da criança e não para seguir essa pauta de costume da Igreja Evangélica e ter essas posturas, dar continuidade a essa postura reacionária que foi implantada aí no período de Damares. Fale. O pessoal está agradecendo muito que a gente esteja tratando desse tema. Eu acabei de colocar aqui na legenda todo um passo a passo que a Denise me mandou para você que não sabe como votar, como é que é, se a prefeitura fez a comunicação corretamente ou não. Quer dizer, você procure na internet, está aqui os passos. Eu coloquei o link também, o link aqui do TSE, para que vocês se informem sobre a votação dos conselhos tutelares, a eleição, que vai ser nesse domingo, né, Denise? Esse domingo, de 8 às 17 horas. Dá tempo de todo mundo ir para a praia, almoçar e ir lá votar, né? Então... Perfeitamente. Deixa eu ir para os comentários e já vou devolver para você, querida Denise. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Saúde em qualquer idade, Tanel Campos. Muitas autoridades com o rabo preso. Onde Tacla Duran e Tony Garcia? Acho que ele está perguntando onde é que estão, né? O Tacla Duran e Tony Garcia. Fernando Bai, trabalho em vinícola é trabalho escravinho. Aquele trocadilho que dói, né, na gente. Lorena Pires, é isso mesmo, Arbex, só esperar do Lula não vai promover a mudança necessária. Os movimentos e a militância precisam agir. O Arbex está aqui com a gente no bastidor ainda. Ele está vendo esse comentário aqui. Maria Marta Hegemônia e Hermogênia. Hegemônia. Estou confundindo com a corrente do PT, né? Hermogênia Porto. Caindo a live toda hora só para mim. De fato, tem uma instabilidade aqui.
algum problema do Google, tá? Do YouTube, porque inclusive hoje é 25 anos do Google, né? Deve ser por isso, tá todo mundo comemorando lá, esqueceram de moderar e dar o suporte aqui. Esse é o endereço do TSE que eu coloquei no bate-papo, tá aqui, é só você clicar ali, tá bom? Vou colocar de novo. São Sobrinho, tem que chamar para depor os comandantes que saíram antes de 22. Sim. Nilza Souza, ótimo tema. Conde Denise Assis, gratidão. Sou professora de educação infantil e ensino fundamental. Também acompanhei o nascimento do ECA. Parabéns. Chegando mais um aqui, Nilza Souza. Denise Assis, gratidão por ser a nossa amiga da criança e do adolescente. Vida longa ao ECA. Que incrível esse título que você ganhou, a jornalista amiga da criança. Isso? É um título fornecido pela ANDE, que é essa agência, né, de proteção à infância e adolescência, que sempre se mobiliza por essas pautas. Eu esqueci o nome do jornalista que era o diretor do Catraca Livre, que foi um dos que puxou essa agência. Acho que foi, aquele jornalista da Gilberto Folha, né? Já vou lembrar o nome dele. Gilberto Dimenstein. Gilberto Dimenstein. E foi o Gilberto que me ligou na época, dizendo: olha, a gente está monitorando o seu caso, nós estamos acompanhando toda a força para você. Me fizeram uma homenagem muito bonita na Alerj, enfim. E eu ganhei esse título. E fico muito feliz. Denise, explica para a gente, não sei se você assim, tem essa informação com profundidade, mas o Conselho Tutelar, ele não é só para criança e adolescente que ele opera, né? Qual que são as questões mais importantes? Fundamentalmente então, é criança e adolescente, né? Ele é voltado para criança e adolescente, ele tem um trabalho de fiscalização, inclusive aos entes Estado, comunidade e família. E ele goza de autonomia funcional. Os conselheiros ganham R$ 5.000 por mês, têm que ter dedicação exclusiva e são obrigados a acionar o Ministério Público pedindo investigação aos casos mais dramáticos. Eu preciso registrar uma coincidência hoje muito feliz. Nós estamos falando de criança e adolescência no dia de São Cosme e Damião, que para a Igreja Católica são os médicos voltados para a cura, mas para os encantos e o candomblé e a umbanda, eles são os herês que cuidam das crianças. Olha que coincidência, né? É muito bonitinho isso. Eu estou muito feliz de estar falando disso no dia dos herês, dos protetores Cosme e Damião. Agora, Conde, esse conselho ele tem muita responsabilidade. Eu não consegui pesquisar, porque não houve tempo, mas tem um caso em São Paulo de 2 menininhos, um de 7 e outro de 8 anos, que foram 3 vezes ao Conselho Tutelar, sozinhos, sem pai, sem mãe, denunciar que estavam sendo torturados pelo padrasto e que eles iam morrer. Se o padrasto soubesse que eles estavam denunciando, que ele ia morrer, eles iam morrer. O conselho ignorou a queixa dos meninos e eles apareceram mortos pelo padrasto. Então, assim, eu estou contando essa história terrível, que eu não lembro o nome dos meninos, foi em São Paulo, no interior de São Paulo, para dizer da responsabilidade de quem atende nesses conselhos, que exige dedicação exclusiva. Então, a pessoa fica lá o dia todo e tem que levar em conta a voz das crianças. Muitas vezes vai aparecer lá um adolescente, uma criança, denunciando, e o conselheiro tem obrigação de escutar essa criança, porque a voz das crianças, às vezes, é ignorada, mas esse conselho pode levar a uma situação como essa, que o conselho não acreditou e os meninos acabaram mortos pelo padrasto. Nós temos muitos exemplos disso, né? Enfim, denúncias que são feitas, muito feminicídio que acontece assim, né? A mulher denuncia para a polícia, liga, pede ajuda, até recebe, mas chega uma hora o cara mata a mulher, porque, enfim, né? Fica nessa exposição. O Conselho Tutelar funcionaria também para prevenir a questão da violência contra a mulher, assim? Não, o Denise escapa totalmente ao... É totalmente voltado para criança e adolescente.
Então, as pessoas têm que serem maior de 21 anos. Os critérios variam de estado para estado. Há estado que exige carteira de habilitação, mas basta ter maioridade, ser alfabetizado, para que seja apto a atuar nos conselhos. E ele tem essa autonomia, ele pode denunciar o Estado, o município, a família, entes da comunidade, sempre se colocando em proteção à criança, né? Então, eu me lembrei daquele episódio de Belo Horizonte que uma criança, acho que de 11 anos ou 9 anos, liga para a PM dizendo, isso ainda no para governo dizer que a Bolsonaro, mãe estava passando fome. que ela estava passando fome, que a família estava passando fome, e aí os PMs levaram lá, acho que uma comida para elas, Uma um cesta mantimento, básica. uma cesta básica, mas é um dado tão terrível, né, da É de gente doer, né, Conde? imaginar. Isto é um caso para o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar precisa agir para ver a situação dessas crianças. Agora, há uma tendência muito danosa, eu diria, dos conselhos catarem a criança e depositar num abrigo. Essa medida é uma medida muito radical, que esfacela famílias e que muitas vezes você tem uma situação de solução na própria família, né? Tem uma avó que pode cuidar, tem uma tia, ou tem alguém que se dispõe a adotar. E o processo de adoção no Brasil é muito longo, né? É muito difícil. Mas o Conselho, em geral, encaminha para abrigo, e isso nem sempre é uma boa, nunca é, né, uma boa solução. A Nunca é uma família, boa solução. E não, ainda nunca tem é. um problema que sempre denunciado aqui por pessoas ligadas ao universo psi brasileiro, né, psicólogos e tal. Inclusive, na sexta-feira, eu vou receber aqui a Ana Bock, que é uma referência nacional, já foi presidente do Conselho Nacional de Psicologia, candidata a vice-governadora em São Paulo, na chapa do Marinho, que é o fato dessas denúncias, né, das crianças ficarem sem solução, ficarem, né, Sim, assim, é, fica ao léu, né? Você não tem uma cobertura também correta dos veículos, né? Que são os conselhos tutelares, são questões das cidades, tem cidades pequenas e tudo mais, são muitos interesses ali operando, né, Denise? sim. E a gente acho que a necessidade da gente dar maior atenção a isso no âmbito também da informação, né? É da Ainda maior mais agora, importância, é o chão da violência, né? chão da É ali violência. que tudo começa, né? Na infância. Então, assim, a violência doméstica, ela se espraia, ou ela é até consequência daquele meio ali, né? Então, é preciso muito cuidado e muita sensibilidade de quem atende num primeiro momento. O Chico Alencar me disse um dado interessante, já que você falou na independência e dos interesses, né? Além de ter essa pressão em determinadas regiões da milícia e oh meu Deus, da milícia e das igrejas evangélicas, me deu um branco aqui. Você tem uma vantagem nessa eleição, é que ela não pode ter a participação de partidos e nem sequer de candidatos ou políticos. Eu perguntei, Chico, você está acompanhando essa eleição? Ele falou, não, não posso. Os políticos e figuras políticas, eles só podem entregar, por exemplo, esse panfleto com esses dados que você veiculou, onde votar, quais são os candidatos, não podem fazer campanha, não podem postar em suas redes nada sobre candidatos, não podem se imiscuir Não nessa sabia eleição. disso. O Tamanha candidato no Conselho independência. Tutelar não pode fazer campanha? Não, o candidato do conselho pode. Tá. Tanto que eles podem ter, por exemplo, apoio de ONGs, isso pode. Eles não podem ter apoio de entes políticos. O prefeito, o deputado, o vereador da região não pode fazer campanha para eles,
porque não é um ente partidário. Então, não pode haver uma campanha institucionalizada por algum partido, e nem deputado, nem vereador. Tem que ser totalmente independente. Denise Assis, hoje foi muito rapidinho o encontro com você, mas qualquer encontro com você é sempre muito bom. Eu quero te desejar boa sorte ali no Brasil Agora, com que você vai... Você está em todas também, né? Está indo no Boa Onde me Noite também, chamam, né? eu vou. Onde né? te chamam, você vai. Pois é. Isso é muito Já bom. que eu não... Só você, meu editor querido, me colocou fixa. Então, eu tenho que também me dividir, mas sempre prestigiar você. Ah, Te deixar um você é que beijo manda aqui. de Aqui a gente gratidão só... por isso. Querida Denise Assis, eu recebi aqui um vídeo do Marcelo Auler, que já está aqui no bastidor. Eu vou rodar esse vídeo, porque é o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, falando sobre os conselhos tutelares. Vamos assistir. E, Denise, um beijo grande, enorme para você. Para você também e para todos que estão nos assistindo. Tchau. Olá, pessoal. Eu quero agradecer a cada um de vocês que trabalha incansavelmente. Olá, pessoal. Eu quero agradecer a cada um de vocês que trabalha incansavelmente para garantir que crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos apreciados. Os conselhos tutelares têm um papel primordial nessa missão. Por isso eu considero que é muito importante todos e todas estejam engajados e engajadas na mobilização dos seus pares para que possam participar desse momento fundamental para a nossa democracia. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é a representação político-institucional do compromisso do governo federal com a participação social. E é exatamente por isso que eu quero reverenciar a cada um e a cada uma que acredita nesse compromisso. Eu considero que não é possível reconstruir um país sem a ajuda do seu povo. Por isso, engaje a sua comunidade, participe intensamente desse processo que vai garantir a proteção da infância e da adolescência no nosso país. Uma boa sorte a todas as pessoas.